Eu sou o Diego Pereira E eu sou Enio Carvalho. e você está no 30 Minutos com o Diego Pereira. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para um programa, para os nossos seguidores do YouTube. Estamos aqui com o Enio Carvalho. Espero que esse programa seja uma boa oportunidade, Enio, para a gente estar trocando informações aqui. E seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Que a nossa conversa seja bem proveitosa. Valeu, vamos lá. Nesse primeiro momento, eu queria que você ficasse bem à vontade, falasse para nós como seria a sua trajetória profissional, sua vida acadêmica, profissional, quais são seus projetos futuros, né? Fala um pouco mais da sua atividade para o pessoal te conhecer. Então, eu sou profissional de educação física, né? Sou graduado em licenciatura e bacharel. Para quem não sabe, é um profissional que pode atuar tanto na área escolar quanto na área da saúde, certo? Me formei aí há mais de 10 anos, venho atuando como personal trainer, como preparador físico, né? Como professor em escola, né? Então, a minha trajetória vem isso, né? Na prática de atividade física aqui na cidade de Paraíso, certo? Os desafios que a gente encontra não é diferente de qualquer outro profissional da área da saúde, né? A gente tem aí aquela preocupação de brigar contra as doenças degenerativas, né? Obesidade, diabetes, tudo isso que vem mais evidente, né? Cada dia mais na sociedade. A gente tenta, assim, né, de uma forma profissional, né, sempre estar abordando da melhor forma, né, as pessoas que têm esse tipo de problema, né. Eu sempre busquei fazer formações fora, né, busquei sempre formações com curso fora, né, do estado, também alguns cursos dentro do estado, né, com muitos profissionais que a gente tem aqui. E o último curso que eu fiz, que foi um divisor de águas, né, na minha carreira profissional, foi o de coach de CrossFit, né? Hoje eu trabalho tenho uma primeira box de CrossFit da cidade de Paraíso, né? Abri recentemente, abri nesse ano, e foi um divisor de águas, né? Nesse meio termo, nesse caminho todo, eu venho fazendo cursos, né, tanto na área de musculação, treinamento funcional, lutas, né, preparação física, tudo isso a gente vem agregando, né, para trazer um melhor para a população aqui de Paraíso. Porque eu sempre acredito, né, que a nossa população sempre merece o melhor. Então, aproveitando essa fala que você falou, você então investiu muito em capacitação, né? Sim, sim. E então você acredita que todo profissional de qualquer área ele tem que investir em capacitação para buscar um aprimoramento e também entregar um melhor produto para o seu consumidor final? Assim, eu costumo colocar que depende, né? E mais ainda, cada profissional sabe o valor do seu serviço, né? Sabe o que deve oferecer ou não para os seus clientes, né? Eu falo por mim mesmo, né? Eu busco sempre a excelência, a qualidade, né? Para buscar atender de forma a melhor possível cada um dos nossos, né, das pessoas que me procuram, né? Tanto na área de atividade física, né, quanto, né, na questão de coach mesmo, tá? A gente sempre procura estar se especializando. A importância, né, de todo profissional, né, não ficar só naquela que acreditar que diploma é sinônimo de emprego, é importante por quê? Porque você vai estar buscando outras fontes de conhecimento, conhecendo outros profissionais, outras formas de trabalhar. Não vai ficar dentro de como é que eu posso colocar, de um mundo fechado, né? Vai expandir as ideias. Entendeu? Então, Enio, pegando esse gancho aí, hoje está muito em alta essa preocupação na preparação da parte de coach, né? Sim. E também a parte de atividades físicas, né? Então, qual seria a importância hoje do uso, da execução de atividade física para uma pessoa? E além da atividade física, no teu caso específico, você também agrega essa capacidade de ter um preparo de coach, né, para dar um melhor ensinamento. Tirar o melhor das pessoas. Então, assim, hoje, né, se falando na área da saúde, a gente lembra de medicina, lembra dos médicos. Os médicos hoje, eles estão prescrevendo menos remédio, né,
e passando mais atividade física. Então, hoje tem um entendimento que a prática de atividade física, como sempre deve ser, previne, né, doenças degenerativas, certo? Previne isso. Então, é de suma importância, né, todo mundo ter, né, na sua rotina diária pelo menos 30 minutos de atividade física, certo? É de muita importância. Tudo isso associado a uma alimentação, entende? Aproveitando esse canal nosso aqui, ele é um canal assim bem instrutivo para as pessoas, né? A gente debate aqui diversos assuntos e eu queria que você trouxesse para nós uma conceituação. Qual seria a diferença ou diferenças e semelhanças entre atividade física e esporte? Ah, não, bacana. Qual seria a relação disso? A relação dele, né? Atividade física uma definição básica para ela, né, que como se pode colocar, todo movimento produzido pelo corpo que gasta um gasto calórico, né? Então, até a questão sedentária, eu acredito que é um termo equivocado. A pessoa fala que fulano é sedentário. Sedentário é quem não faz nenhum tipo de atividade física, quem não faz nada. Nós fazemos algumas atividades físicas, né? Por exemplo, nós andamos, movimentamos, né? Vamos ao trabalho, andamos, né? Então, isso é considerado atividade física. Qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos que dê um gasto calórico, né? Que venha a ter um gasto calórico. Esporte é toda atividade física, né, que venha formulada por regras, né, e algum tipo de equipamento. Por exemplo, as lutas, os jogos com bola, né, o próprio CrossFit hoje é um esporte, né, o esporte do fitness, né, dentre outros. Então, a atividade física está para o esporte, assim como o esporte está para a atividade física. Porém, no entanto, né, todo esporte é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um esporte. Bacana? É mais ou menos essa definição. Pegando fazendo um link que você está falando, hoje a gente vê que o esporte ele remunera muito bem o esporte de alto rendimento, né? Especialmente o futebol, né? Futebol. Outras modalidades a gente já não vê esse rendimento assim, financeiro, que a gente se diz. Mas eu acredito que na parte de preparação física, todos os esportes eles exigem muito dos atletas profissionais, né? Resumindo, o esporte de alto rendimento, ele é benéfico para a saúde ou traz algum risco para a saúde do atleta? Depende. Para o atleta ele chegar no alto rendimento, ele teve todo um processo anterior, né? E geralmente vem desde criança, né? Então ele teve a maturação, né? Dependendo do professor dele, ele passou por cada etapa, né? De acordo com a faixa etária dele, para ele conseguir chegar, né? Naquele nível de condicionamento físico, certo? Sim, o alto rendimento, ele é extremo, ele exige muito do corpo, tá? Mas desde que as dosagens e a recuperação e a nutrição também desse atleta seja equilibrada, sim, ela é benéfica pela saúde. A gente vê pelos atletas que a gente tem contato com eles na TV, né? Vê todos os atletas, vê que a maioria deles, o corpo é bem definido, né? Não são obesos, tá? Certo, alguns outros tipos de atleta, por exemplo, alguns atletas de levantamento de peso olímpico. Aquele cara, ele não precisa ter uma definição muscular, ele não precisa ser magro, ele precisa ter força, potência para jogar 200 kg de peso para cima da cabeça. Quer dizer que ele não tem um corpo funcional? Não, ele tem um corpo forte, potente, que consegue levantar 200 kg de peso para cima da cabeça, entendeu? Então, a estética muitas vezes não está relacionada, né, ao condicionamento físico, certo? E assim, a questão do alto rendimento ser maléfico ou benéfico, isso tudo depende muito, tá? Depende muito do atleta, do treinador, né? Não é uma receita de bolo, né? Os esportes não é uma receita de bolo, tá? A gente vê alguns casos de doping, né? De atletas que se lesionam durante um treinamento, certo? Até dentro de uma competição os atletas se lesionam por não ter tido esse cuidado, né, anterior, né, na preparação física, no tempo de descanso, não respeitou tudo isso.
Mas eu te coloco assim, essa questão que você colocou depende muito, tá? Depende muito do atleta, né? De toda a equipe que está por trás do atleta, tá? Surgiu uma dúvida aqui minha agora, após a sua fala, essa questão do doping, né? A gente já viu atletas perderem medalhas olímpicas e tal. Sim. Só que aquele evento, ele teve uma infraestrutura pesada para identificar uma substância proibida, né? Sim. E a gente sabe que existem vários eventos no Brasil que não tem departamento antidoping para estar controlando essa questão. Resumindo, 90% do esporte é liberado doping, porque não tem como prever. Não tem um controle. Não tem um controle. Então, assim, o que justifica esse controle? Tem ganho mesmo de desempenho um atleta na utilização? Tem sim, extremo, entendeu? É uma diferença gritante, né, de um atleta, por exemplo, que usa um tipo de hormônio e um atleta que treina naturalmente, se alimenta. Os ganhos são extremos, são bem diferentes mesmo, entende? Porém, os malefícios, né, que esse tipo de substância pode trazer ao decorrer do tempo do atleta, né, da vida do atleta, é bem evidente, né? Então, assim, além de, na minha opinião, gerar como é que eu coloco? Uma certa desonestidade, entendeu? Porque, querendo ou não, todo atleta ele é visualizado quase como um super-herói, né? Tanto pelas crianças quanto pelas pessoas adultas. Então, o cara usar de métodos desonestos para conseguir chegar a uma meta ou um objetivo ou vencer uma competição, acaba que ele influencia de forma negativa, né, as pessoas que estão observando ele, certo? Então, assim, essa questão do controle do doping, né, eu sei, é difícil, é caro, né, ter esse controle, mas deveria-se ter sim um investimento, né, em relação a isso, até para a questão de ter um resultado justo, né, um resultado justo. Complementando essa fala tua, quando a gente o principal motivo de ter se implantado o doping, né, dentro do esporte é a questão ética, né? Uhum. A questão já é uma questão filosófica de igualdade na competição, né? Como você mencionou. Também tratando um outro ponto que você mencionou, a questão da nutrição, né? Hoje está muito em alta a nutrição para atividade física. E a gente tem percebido dentro da indústria farmacêutica, indústria de suplementos, né, um alto consumo, né, de suplementos. Né? Isso, como você vê isso? Você vê isso como algo benéfico? É algo que vai evoluir ainda? Como você vê isso, essa questão do suplemento? Eu vou te dar a minha opinião como professor de educação física, né? Que então essa resposta seria mais abrangente para um nutricionista e mais ainda para um nutricionista esportivo, né? Eu vou te dar a minha opinião como professor de educação física. Assim, como o próprio nome diz, suplemento serve para suprir uma necessidade nutricional que a pessoa não tem com a alimentação dele, certo? Então, se ele já tem, né, durante o decorrer do seu dia, uma alimentação, né, equilibrada, que já complementa, já tem as calorias necessárias para ele fazer as atividades de vida diária dele, praticar o seu esporte, então não tem necessidade dele suplementar. Então, assim, a indústria, né, vem abordando muito isso. Tanto que a gente tem, por exemplo, marca vou pegar o Whey Protein. Tem marca de Whey Protein feminina, marca de Whey Protein masculina, para criança, né, de café. Mas tudo é proteína do leite, entendeu? Se eu, homem, tomar a proteína, né, que está lá para a mulher, vai gerar os benefícios, os malefícios do mesmo jeito. Então, a indústria ela acaba pegando um gancho, né, nesse consumismo, certo? Que se tem, né, nessa parte tanto de suplementação quanto marcas, né? Ele acaba pegando um gancho, inventando outros produtos, né? Simplesmente para vender, né? Simplesmente para vender, né? Muito parecido com o mercado das farmácias, né? Dos remédios, né? Que se tem hoje em dia, certo? Assim, essa é a minha opinião em relação ao uso da suplementação, né? Sim, é benéfico, mas depende de como você usa, né? Então, até um termo que está muito usado hoje aí, né? Que é o coach do emagrecimento. Coach do emagrecimento,
é o nutricionista. Tá? É o profissional que estudou, se habilitou, se capacitou para trabalhar com a área de nutrição. Tá? A gente tem aí, né, profissionais que se especializam, né, que não é nem da área, né, da saúde, nem nutrição, nem professor de educação física, né, buscam esse nicho, né, esse gancho e se intitulam coach do emagrecimento. Né? Mas não, coach do emagrecimento, como eu falei, é o profissional da área, nutricionista. Bacana? Eu entendo que tem que ter um cuidado, né, no uso de suplementação. Tá? Entender que, como eu falei, serve para suprir uma necessidade nutricional que o seu corpo não tem com a sua alimentação normal. Vou insistir um pouco nesse assunto de nutrição, lembrando que você é profissional de educação física, né? Hoje o pessoal pegou um hábito de ter acesso a conteúdos digitais e alguns desses conteúdos digitais pregam informações onde você tem que substituir uma alimentação, né? Por exemplo, hoje que está muito em alta o veganismo, né? Em outros momentos você está abandonando a lactose, que é o leite. Em outros momentos você está abandonando o glúten, né? Então, assim, essa substituição alimentícia, né? Como que o mundo da educação física recebe essas novas pessoas com essas novas informações? Então, a gente está na era da velocidade, né? Todo mundo quer tudo muito rápido, né? Se alimentar rápido, treinar rápido, trabalhar rápido, para ter mais tempo para fazer outras coisas, né? E isso acaba influenciando até na sua nutrição, tá? A questão de substituição de alimento X para Y é algo muito, muito delicado, entendeu? Eu sou totalmente contra, né? Apesar da minha formação não ser nutrição, a gente tem conhecimento na área, eu sou obrigado a ter conhecimento na área. Por exemplo, eu não posso prescrever uma dieta, mas eu consigo ter uma orientação nutricional para alguém que me procura, né? Eu consigo passar uma orientação. Então, assim, eu sou totalmente contra a tipo de dietas, né, de alimentações restritivas, né, que venham restringir algum tipo de nutriente. Nosso corpo precisa de todos, né? Se você faz restrição de um, né, logo vai causar um malefício, entende? Então, assim, tu colocou aí que o acesso à informação, né? Eu costumo colocar, até para alguns colegas nutricionistas, a gente coloca para eles, né? Eles colocam também, né, para a gente, que na internet tem todas as dietas, menos a sua. A sua você vai encontrar com um profissional da área. É do mesmo jeito. Tem todos os treinamentos, menos o seu. O seu você vai encontrar com um profissional da área, entendeu? Então, bacana. As informações chegam rápida para a gente, via celular, né? Via na palma da sua mão. Porém, no entanto, essa velocidade acaba prejudicando. Recentemente eu até achei, assim, não vou colocar o termo, não vou usar o termo engraçado, não, vou colocar assim, surpreso, né? Uma pessoa tinha mandado a mensagem para mim, né, à noite, aí eu respondi. Só que aí depois ela não respondeu. Aí no outro dia eu acabei encontrando ela pessoalmente. Eu falei assim, sim, o que você queria? Ela falou, não, eu queria saber sobre o seu trabalho lá com CrossFit, essa questão de peso, mas eu já tinha pesquisado na internet, depois eu pesquisei na internet e já entendi tudo, né? Outra, foi mais ainda inusitada, foi uma pessoa, né, que falou assim, não, eu conversei com a dentista e ela me passou esses vídeos aqui no YouTube para eu fazer para emagrecer. Aí eu ainda brinquei com ela, falei assim, é porque você não conhece nenhum professor de educação física, você foi procurar uma dentista para te orientar em prática de atividade física, entende? Então, a gente vai colocando essas situações, né? Fica bem contraditório, cara, fica bem contraditório a informação que a pessoa tem na internet, entende? O que eu coloco é o seguinte, todos os alimentos, eles são benéficos, desde que você use a quantidade X, né? A quantidade adequada, né? Nem X, me equivoquei, a quantidade adequada para você ter uma resposta fisiológica, entendeu? Então é basicamente isso. Tá, a gente hoje é indiscutível a presença do mundo digital em nossas vidas, né? E eu vou contar um caso meu pessoal. Eu na minha adolescência
eu não tive acesso ao mundo digital, certo? Minhas brincadeiras eram atividade física, era jogar bola, era brincar na rua, era outras atividades que não eram digitais. E a gente percebe hoje que os adolescentes hoje, eles têm acesso a TV por assinatura, videogame, redes sociais, né? Hoje uma criança de 5 anos, ele tem mais de 10 mil horas de TV, né? Então tem mais de 10 mil horas de acesso à informação, certo? Então assim, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: a tecnologia de alguma forma ela estimula o sedentarismo? E outra, existe algum momento que a tecnologia pode estimular a prática de atividade física? Assim, a palavra que eu sempre uso é depende. Sim, né? A tecnologia influencia no sedentarismo. Sim, está influenciando. É o grande mal do século, tá? Hoje as pessoas estão se movimentando menos, tá? Tanto que a obesidade, né, essas doenças degenerativas, tá? Elas são o mal, tá? O mal mais abrangente hoje em dia, né? Então, assim, como tudo está muito mais fácil, então hoje as pessoas não precisam nem levantar para trocar o canal da TV, né? Ela às vezes não precisa nem levantar para desligar uma luz ou fazer qualquer outra coisa dentro de casa. Está tudo muito fácil por aplicativos, né? Ou tecnologias afins, né? Então sim, isso a tecnologia sim, né? Influencia no sedentarismo, né? A outra pergunta foi em relação se influencia, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, um vídeo do Pelé demorava um tempão para chegar para a gente, né? Ou para os nossos pais, né? Quando era criança, hoje você vê um vídeo na palma da sua mão, no celular, do Neymar brincando, fazendo uma brincadeira, e aquilo lá influencia, né? Ou pode gerar um desafio, alguma coisa assim, a pessoa querer fazer. Então, do mesmo jeito que é influenciado para o sedentarismo, sim, pode ser influenciado de forma positiva para a prática de atividade física, né? Então, vamos imaginar, se hoje a gente não tivesse as tecnologias, as informações que a gente tem, quanto tempo ia demorar para a gente ter a informação que existe uma modalidade de treino que está em alta, que é uma tendência muito forte mundial, chegar aqui no Brasil, especificamente no Tocantins, entende? Então, sim, a tecnologia pode ser benéfica quanto pode ser maléfica, né? Em cima desse assunto que você acabou de explanar para a gente aí, independente da presença de tecnologia ou não, lá nos anos 70 iniciou-se uma venda de emagrecimento rápido, certo? Então, assim, isso é um modelo de negócio que é infalível em qualquer época. Né? Por que as pessoas têm esse fetiche, essa fantasia de que esses produtos podem trazer esses resultados rápidos? Assim, é que nem eu coloquei, não só hoje como sempre, né, as pessoas estão sempre em busca de resultados rápidos, né? Até porque eu acredito que eles pensam, para que eu vou levar 2, 3 anos para emagrecer 20 quilos se aquele produto X ou aquele método Y me oferece isso em 20 dias, né? Bacana, a gente tem vários programas, produtos, né, que oferecem esse tipo de emagrecimento rápido, né? Mas, mais uma vez eu coloco, depende muito da pessoa, né? Depende muito da pessoa. Legal, então um programa, um produto promete que eu vou emagrecer 10 quilos em 10 dias, 1 quilo por dia. Legal, mas tudo isso você passa por um processo, né? É um processo de reeducação alimentar, né? Se você cumprir aquele processo de reeducação alimentar, em 10 dias, do jeito que o programa coloca, você vai emagrecer 10 quilos, talvez em 10 dias, né? De acordo. Isso é um exemplo que a gente está colocando. Porém, no entanto, se você não se manter, vai voltar tudo novamente. Todo mundo coloca que é o efeito sanfona, entende? Então, assim, o que eu coloco depende muito da pessoa, depende muito da pessoa e da situação que ela está lá, né? Quando se fala de atividade física, principalmente em questão de emagrecimento,
é algo muito delicado, mexe muito com o anseio das pessoas, né? Mexe muito com o credo, né? Com o anseio mesmo, que ela se imagina de uma forma, né? E bota uma meta para 10, 15 dias, tá? É um assunto delicado, é uma pergunta assim, mas é assunto delicado, né? De colocar, porque de certa forma o que eu colocar aqui pode ser que cutuque X, cutuque Y, né? Eu tenho a minha opinião formada, né, sobre isso. Então a minha opinião é o seguinte, faz o que te faça bem, que você vai conseguir alcançar seu objetivo e sua meta, e que você tenha uma constância, entendeu? Que você consiga se manter, porque não adianta nada você perder 20 quilos em 30 dias e em 30 dias você voltar tudo de novo, entendeu? Vai ser um trabalho furado, compreende? Então eu acredito, né, que faça o que te sinta bem, que você se sente bem, tá? Tá, mudando um pouco de assunto, eu queria que você falasse a importância do profissional de educação física, né? E como você vê as universidades de educação física, né? Já que você falou que tem 10 anos que se formou, se houve uma evolução de lá para cá, e o que você tem a dizer para aquelas pessoas, para aqueles alunos que têm intenção de cursar educação física? Educação física, tá? O curso de educação física, ele é um curso como qualquer outro, né, da área, né? Qualquer outro que venha querer ser um profissional. Você tem que estudar pra caramba, né? Não vá pensando que vai entrar na universidade e vai pensar, com educação física é mais fácil, eu quero fazer isso. Eu gosto de jogar bola, então vou fazer isso. Porque educação física não é só jogar bola, não é só correr, não é só se movimentar. Tem toda uma ciência, né? Um entendimento do corpo, um entendimento psicológico. Se não colocar uma das profissões mais complexas que existe, né, na atualidade. Porque desde a parte do corpo até o psicológico e um pouquinho da nutrição, essa é abordada na educação física, tá? Assim, a gente falou da tecnologia, né? Eu, nas minhas 2 graduações, eu fiz uma faculdade à distância, né? Eu me formei à distância. O ensino à distância, ele dá algo que o presencial não dá, autonomia. Porque você acaba tendo que ler o triplo, você tem que estudar o triplo, você tem que estudar muito mais do que as pessoas, um aluno, né, que está ali com o professor tirando dúvida todo dia. O que você recomenda, né, para aqueles alunos que pretendem cursar educação física? Fazer o curso de educação física, né? Se vale a pena, se eles podem... Por exemplo, tem aluno que pensa assim, aquela questão que você falou, né? Eu não gosto de matemática, eu não gosto de português e lá eu vou encontrar que eu vou jogar bola, vou me divertir. Ele vai se equivocar, porque... É essa conotação que traz, né? Não, ele vai se equivocar, porque matemática está em tudo, né? Está em tudo. Então está na educação física, está na ciência, está no português, está tudo. Português está em tudo, porque se um profissional ele não sabe se comunicar, ele não sabe passar uma informação, né? Então, se um professor de educação física ele não sabe, não tem um diálogo, né, um domínio da norma culta, se ele não consegue fazer um relatório, né, de acordo com o que as pessoas possam entender, infelizmente ele não vai ser um bom profissional, né? Do mesmo jeito, ele tem cálculos, né, de avaliação física, bioestatística, que um professor de educação física ele tem que dominar. Então, pensando que não vai ter matemática, não vai ter português, que vai ser só pura diversão, não. Você tem que estudar, e tem que estudar muito, muito mesmo, né? Para quem está interessado, né, em entrar no curso de educação física, gente, desde quando eu comecei, né, todo mundo coloca que é a profissão do futuro. Então, hoje em dia, você vê as pessoas muito preocupadas, né, na condição física, na saúde, certo? E o profissional que orienta, prescreve, né, avalia e reavalia essa questão de atividade física e saúde, sim, é o profissional de educação física, é o professor de educação física. Então, assim, é um mercado que está em bastante evidência, porém, diploma não é sinônimo de emprego. Tá? O que vai definir que você seja um bom ou mau profissional é o quanto que você domina da sua área, entendeu? Então, para aqueles, né, que estão aí ingressando ou pretendem ingressar, eu coloco mais uma vez, diploma não é sinônimo de emprego não, tá? Você tem que estudar, ralar pra caramba e se destacar entre os iguais.
Mudando um pouco de assunto, Enio, a gente tem visto exemplos dentro da história da humanidade onde padrões estéticos, padrões de beleza se mudaram. Né? Então, assim, no Renascimento italiano, quando acabou a Idade Média e iniciou a Idade Moderna, criou-se um conceito onde as mulheres mais gordinhas eram vistas como um padrão de estética interessante para a época. Nos anos 50 e 60, houve uma cultura aí do biquíni, onde as modelos eram esqueléticas, né? Eram Sim. magrinhas, né? E hoje, no fim dos anos 90, 2000, já criou-se um termo chamado paniquete, que é turbinado e tal. Então, assim, essa busca pelo corpo perfeito, alguns autores chamam de ditadura da estética, né? Isso é um mercado consumidor, ou a educação física ela tem que orientar, em primeiro lugar, sempre a busca da saúde? E a busca desse corpo, ela tem algum limite, extrapola em alguns momentos? Como você, profissional de educação física, pode falar nesse assunto? Então, assim, como você colocou, né? No decorrer dos anos, dos séculos, sempre teve isso, né? E de acordo com a tendência do momento, né? Hoje a tendência do momento, ou você é grandão, forte, ou é slim, né? Então, a cultura corporal, né, que se coloca nessa situação aí, ela é muito delicada, né? Eu penso e passo para todos os meus alunos. Estética é consequência de uma saúde bem cuidada. A estética vem como uma consequência, né, de uma alimentação equilibrada, de prática de atividade física regular, de horas de sono também adequada, né? Sim, você vai ter um corpo atlético, funcional, né, esteticamente bonito, né? Ou até mesmo para os padrões que a gente encontra hoje, né? Então, assim, pode ser que daqui 10 anos mude tudo, né? Mude tudo. Pode ser que todo mundo queira agora ficar grandão, fortão, né? Pode ser que volte que a questão dos gordinhos, né? Da pessoa mais obesa esteja em evidência. Porém, a saúde sempre vai prevalecer, entendeu? E assim, essa busca, né, pela tendência, sim, pode causar malefícios, né? Porque muitas pessoas não entendem os riscos e nem têm respeito às consequências que isso pode causar buscando uma tendência, entendeu? Buscando uma tendência do momento, certo? Então a gente sabe, né, que o uso também de substâncias, né, anabolizantes, né, também tá muito em alta, né, tá muito grande, tá muito evidente, apesar de ser proibido, né, tá muito evidente nas pessoas que a gente vê na rua, né, a restrição de alguns nutrientes para a pessoa querer ficar emagrecendo, o uso de produtos, né, também para isso, né, também tá muito em alta. E nós, profissionais de educação física, desde a nossa formação, se coloca, né, totalmente ao contrário a isso, né, que a gente deve ensinar a pessoa, né, a ter um corpo funcional, né, ter uma saúde equilibrada, né, ter horas de sono, praticar atividade física, se alimentar corretamente, né? Então a educação física vai de contramão, né, a essas tendências, tanto que já teve algumas matérias, né, alguns artigos que a gente leu até na faculdade mesmo, né, a gente estuda isso, né, a questão do consumismo, né, do consumismo não só material, mas da estética do corpo, né? Então a gente tenta sempre orientar não só quando a pessoa adulta, né, mas desde criança, que os malefícios que a busca, né, pelo um padrão que seja aceito naquele momento da sociedade, tá? Os malefícios que isso pode gerar para as pessoas. Estamos aqui com Enio Carvalho. Enio, o nosso canal ele tem sempre faz uma associação com o poder público, com o governo, né? Pode ser tanto governo municipal, estadual, federal, né? A gente sempre faz uma reflexão da classe política, se eles estão agindo certo, se estão agindo errado. Trazendo essa temática para o nosso assunto, como você vê representantes do poder público, como eles poderiam
criar políticas públicas ou investimentos para estimular a prática de atividade física, ou o aumento do investimento no esporte contribuiria também para diminuir índices, né, tipo colesterol alto, pressão arterial, obesidade, essas questões. Porque existe uma teoria que quanto mais você investir em esporte e atividade física, você diminui gastos com saúde, né? Sim. Então, eu queria que você discorresse isso aí para os nossos seguidores. Olha, eu costumo pensar assim, que existem 3 pilares, né, principais na sociedade, né? Eu tenho essa teoria, né? O pilar da educação, o pilar da saúde e o pilar da segurança pública, né? E eu ainda coloco, não porque eu sou professor, né, que desses pilares, né, o da educação, ele ainda está suportando os 2 outros. Porque um povo educado, ele adoece menos. Um povo educado, ele não comete crimes, né? Ele, aliás, evita-se o máximo cometer crimes, né? Então tudo isso vai diminuir, né, nos outros pilares, certo? Então, partindo assim de um termo que quanto mais você tem conhecimento, né, que a prática de atividade física, uma boa alimentação vai gerar benefício, sim, né, você vai diminuir gastos, né, com, por exemplo, hospitais, remédios, né, tudo isso, porque você vai estar prevenindo, né, no lugar de remediar, compreende? Então, assim, a gente consegue até ver, né, o poder público, né, em algumas situações, algumas esferas, investindo bastante, né, na prática de atividade física e saúde. Uns projetos bacanas, que é aquelas academias ao ar livre. Quase toda cidade a gente consegue visualizar isso, ver uma pista de caminhada, né, uma ciclovia, aparelhos que você usa o peso do corpo, né? Tanto que o Tocantins está aí no ranking aliás, Palmas, né? Tocantins também inclui como que se mais pratica atividade física, né? Então, a gente enxerga, né, que a esfera pública ela tem essa preocupação, né, hoje em dia de incentivar a prática de atividade física. A gente vê isso também, né, nas propagandas na TV, né, que tem essa preocupação também, né, de fazer que as pessoas sejam ativas, certo? Então, assim, há alguns dados, né, que colocam que ainda muita gente, né, ainda não pratica atividade física, apesar de ter um acesso bem fácil, né? Então, como eu coloquei antes, quase toda pracinha tem uma pista de corrida, né, uma pista de caminhada. Quase toda pracinha também tem alguns equipamentos que pode ser usado para peso do corpo, né, academias ao ar livre. Então, mesmo assim, ainda se tem um dado muito alto, não lembro agora de cabeça, em relação à prática de atividade física, né? Então, eu acredito, né, que o investimento no esporte, na educação, né, consegue sim prevenir, né, ao invés de remediar a essas pessoas. Bacana? Hoje a conversa foi com Enio Carvalho. Enio, obrigado pela presença. E para finalizar, a gente tem o costume no nosso programa de finalizar com a fala. O ano que vem a gente tem eleições municipais. E são mais de 5.500 municípios no Brasil, né, onde serão eleitos 5.500 prefeitos, 5.500 vereadores, câmaras municipais e tal. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para os nossos seguidores, como seria uma conduta correta de um eleitor para escolher melhor seus candidatos, para que a gente possa implantar essas propostas que a gente fez aqui sobre investimentos no esporte, atividade física, né? Queria que você deixasse essa mensagem para os nossos seguidores. Então, a política, né, é um assunto complicado, né, de se falar, né, uma abordagem. Né? Querendo ou não, a gente acaba sendo formador de opinião, né? Então eu acredito o seguinte: na hora de escolher, né, não age com o coração, né? Procura pesquisar um histórico, né, desses candidatos, né? Ver realmente quem está intencionado em chegar lá e fazer o bem, né? Realmente fazer algo pela sociedade, né? Então, assim, pesquisa,
procura conhecer bem cada um dos candidatos e faça valer o seu voto, né? Sim, pode fazer a diferença em 4 anos de progresso ou não, né? Coloca-se o seguinte, a gente entende que se o cara tem a boa vontade, né? Ele vai ter, no passado dele, né? Ele provavelmente tenha feito coisas benéficas, né? Pelo menos para aqueles que estão próximo dele. Bacana? Valeu, obrigado. Valeu.